Muito bem, pessoal. Vamos lá, acho que nesse horário aí somos só nós. Tá chovendo aí, Nascimento? Jefferson, eu vou desligar aqui, que eu vou entrar junto com aonde está escrito a Emila, tá bom? Beleza, então tá bom. Pois é, a Emila tá diferente, tá no Bom estoque ali. dia. Tudo bom? Tudo bem? Você é a Itana. Itana. Tá bom. Não sei se eu vou conseguir gravar esse nome, apesar de bem diferente, né? Seu nome. Itana. Qual que é a origem, Itana? É indígena. Indígena. Entendi. Maravilha. Bem, gente, então vamos lá. Então, enquanto o pessoal está chegando, né? Aê! Pronto. Aham. E aí, Nascimento, muita chuva por aí, em São Paulo? Não, tá tranquilo já. Tá um Tá tempo tranquilo? gostoso, sem chuvas. Aqui já começou a chover. Pancadas de chuva aqui constantes, né? A gente vem tendo. É bom cair umas árvores por aí para a gente vender os geradores. Ela, né? Você tá querendo meu mal, né? Fim de ano, sai o 13º comprar um gerador para o prédio, né? Onde eu moro. Para quem não sabe, aí o pessoal que está se agrupando ali, né? Numa câmera só. Teve um encontro desses aí que eu tive que. Faltando 3 minutos para a gente começar, gente, tem uma ventania ali, a árvore caiu e rompeu o cabo de luz, de energia lá de casa. Aí o Nascimento trabalha na Link Geradores, né? Já, opa, segue aí o produto, né? O pessoal da Intelbras aí, né? Que está aí junto com o pessoal da Intelbras, não sei quem já me ofereceu lá, cadê o no break e tal. Enfim. O pessoal não perde tempo. É oportunidade, né? É, claro. Opa, estamos aí na necessidade. Muito bem, gente. Então, o nosso papo de hoje é sobre algo sobre sondagem. Né? Para a gente criar o contexto aqui, né? A sondagem, ela se não fica entre a primeira e a segunda etapa de um processo de vendas. Então, eu vou colocar aqui no nosso chat só para a gente relembrar, né, rememorar aqui o processo de vendas. Então, a primeira parte, né, o primeiro momento ali dentro do processo de vendas é a parte de abordagem, né, ou atendimento. Então, ou você aborda, né, o teu cliente aí de maneira proativa, né, faz o contato com ele, envia mensagem para ele, faz ligações e tudo mais, ou você atende de maneira receptiva, quando o cliente entra em contato com você. Então, existe esse primeiro momento. Esse primeiro momento é aquele momento em que a gente começa a entender um pouquinho mais, né, a linguagem do cliente, através da maneira, a partir da maneira como ele fala, você já vai meio que entendendo qual é o nível de conhecimento que ele tem sobre o produto. Às vezes ele já chega, né, vomitando cara, eu preciso disso, daquilo outro, né? Então, e aí vem a segunda etapa, que é o segundo passo, né, dentro de um processo de conversão de vendas, que é a sondagem, né, que é a temática de hoje. Né? Não sei se vocês assistiram o vídeo lá que eu mandei lá no nosso grupo, né? Um videozinho de 6 minutos do Matheus explicando, né, as metodologias de sondagem. Basicamente, assim, quando nós falamos de sondagem, você pode entender como, poxa, esse é o momento em que eu preciso pesquisar o cliente. É o momento em que eu preciso entender, né, qualificar, né, entender assim, cara, o quanto na qualificação, né, basicamente entender assim, o quanto esse cliente está disposto a pagar. Então vamos entender assim, a primeira parte da sondagem que eu gosto de trazer, né, é a gente entender assim, caramba, com quem eu estou falando? Quem é essa pessoa? E aí todos vocês já travaram contato. O pessoal da Make está olhando para cima porque eu estou numa tela aí, numa televisão, é isso mesmo? Ah, tá. Falei, nossa, gente, será que tem uma aranha no teto lá? Meu Deus, tem uma aranha aí. Né? Então, eu gosto muito quando a gente fala de qualificação, né, a gente entender assim, qual é o momento do cliente, né? Então, para a gente contextualizar aqui, né, eu vou trazer aqui um pouquinho de teoria de um autor chamado Jeb Blount. Eu acho que vocês já ouviram, o pessoal da Make, eu sei que já fizeram em algum momento uma cumbuca do Prospecção Fanática.
Lembra? É o mesmo autor. Vocês lembram que ele citava assim, poxa, para a gente falar, para a gente entender com quem a gente está falando, a gente precisa olhar para o basic, né, para o básico. O que é isso? Né? O basic, né, Nascimento? Também, isso ele traz também num outro livro que eu acho muito legal, chamado Objeções. O basic é basicamente a gente, né, é um acróstico que diz o seguinte: poxa, a pessoa com quem eu estou falando, né, ela tem o poder do dinheiro, né? Ela tem a decisão financeira, né? Ela é a autoridade financeira. Então você tem, sempre que algum cliente entra em contato conosco, ele tem o papel de comprador ou de pagador. Talvez aí vocês tenham entrado em contato com cenários em que alguém entra em contato com você, pede um orçamento e depois ele entrega esse orçamento para alguém validar esse orçamento. Ele não tem o poder financeiro, muitas vezes, né? Então, a gente entender assim, poxa, essa pessoa que eu estou falando é a pessoa que vai fazer o pagamento? Ela é o decisor financeiro? Né? O segundo ponto ali, né, do budget é entender o seguinte: poxa, do basic, né, é a autoridade. Acho que é assim que escreve, né? Então, a autoridade. Essa pessoa, ela tem autoridade para comprar, para definir pelo orçamento, definir pelo produto? Muitas vezes, né, ela acaba dividindo esse papel. E a maioria, né, dos que chegam para a gente são, né, geralmente aí, os seekers, que são aquelas pessoas que só estão buscando, fazendo cotação. Vocês travam contato com esse tipo de pessoa? Que a pessoa ela não decide nada. Alguém ordenou para ela, preciso que você cote lá, né, com o Nascimento lá, quanto vai custar a instalação do gerador aqui. Por exemplo, Nascimento, que vocês atuam bastante com síndicos, né? O síndico, o papel dele, muitas vezes, ele busca a informação. Ele faz as cotações, porque ele vai ter que apresentar isso seja para um conselho, né, do condomínio, ou até numa reunião ali, ele vai ter que apresentar esses orçamentos. Não é ele que decide. Ele não tem a autoridade, né? Ele cumpre esse papel, mas quem decide entre o orçamento da Link ou outras empresas de geradores, não é ele. Correto, isso mesmo. Então, você tem a função dos seekers. Outro exemplo, né? Vamos citar aqui, que eu tô lembrando as empresas, tá, gente? Vamos lá. O pessoal da Make, né? Muitas vezes você tem um instalador que faz a cotação, né, busca os orçamentos, mas quem vai aprovar é o cliente dele. Faz sentido? Então, aqui, o primeiro papel, o primeiro processo da sondagem é a gente entender, né, com quem eu estou falando. Então, você tem a pessoa que tem poder financeiro, a pessoa que tem a autoridade e os buscadores, que eles são mais frequentes. Em alguns casos, né, isso é mais frequente, né, no mercado no B2B ou B2B2C, você vai encontrar você ainda vai ter as pessoas, né, que são os influenciadores. E esses caras aqui, eles vão ser, ou eles serão os teus promotores, eles vão promover você dentro da empresa, ou em relação ao comprador, eles influenciam o comprador. Então, eles vão ser os teus promotores, ou então os seus detratores. Não, da Make não quero nem saber. Da Link não quero nem saber. Então, são aquelas pessoas que a gente tem que conquistar. Sabe aquele cenário em que você entra em contato com uma empresa e quem atende, muitas vezes, é um assistente, é uma secretária? Já passaram por esse tipo de situação? Principalmente no ativo, né? Quando você aborda ativamente o teu cliente, quem atende é uma secretária. Então, você tem que conquistar essas pessoas, porque essas pessoas elas serão os teus patrocinadores, né, dentro da empresa, ou os teus detratores.
E finalmente ali do Basic, né, você tem o que são chamados de coaches. Esses caras aqui são as pessoas que vão indicar, né, você né, indicar você ou indicar você, ou então vão compartilhar oportunidades. Olha só, Nascimento, fica atento aí que, cara, a gente vai fazer uma cotação aí, a gente está cotando o gerador aqui e tal, para um evento. O pessoal está tendencioso por aquele orçamento ali daquela empresa lá. Se você conseguir melhorar o teu orçamento, a gente vai fechar com você. Já enfrentaram esse tipo de situação? O pessoal da Make aí também, né? Em que o cliente fala, olha, eu estou com outro orçamento, eu quero fechar com você, mas olha só, tem um outro orçamento aqui, né? Se você conseguir ajustar o teu, a gente quer fechar com você. Isso são pessoas que a gente chama assim, são os coaches, né? Ou eles indicam você para um cliente, ou eles compartilham com vocês oportunidades de negócio. Então, a primeira parte da sondagem que a gente estava falando aqui é você entender com quem você está falando. Então, você entender, buscar identificar essa pessoa. Como é que eu faço isso? Não existe, gente, outra maneira que não seja perguntando. Então quando a gente fala de perguntas, né? Vou trazer tudo isso aqui, só estou criando alicerce, tá, gente? Existem dois tipos de perguntas. As perguntas, elas podem ser abertas ou fechadas. Perguntas abertas são as mais legais, né? Porque elas instigam o teu cliente instigam o cliente a falar. Então, quando a gente fala de perguntas abertas, né, são aquelas perguntas que começam com o que, como, né, por quê. Então, essas perguntas vão estimular o interlocutor a falar, o teu cliente a falar. Porém, né, a nossa rotina tem mudado um pouquinho, principalmente nas interações via WhatsApp, né? Então, às vezes você fica fazendo esse tipo de pergunta, nossa, para que tudo isso de pergunta e tudo mais? Não. Às vezes o cliente fica meio... E aí você pode utilizar, ou aqueles casos em que o cliente é mais fechado, né? Fala pouco, aí você utiliza perguntas fechadas. As perguntas fechadas são normalmente relacionadas, olha, você prefere A ou B? Então, são perguntas de escolha, você vai conduzindo. Antigamente, eu tinha essa dificuldade. Cara, puta, pergunta fechada é um saco de fazer, o cara não fala e tal. Hoje eu prefiro, né, trabalhar contato com clientes dessa forma. Por quê? Porque eu começo a conduzir a venda, conduzir o atendimento. Olha, você prefere vermelho ou verde? Então, você dá duas, A ou B. Tem perguntas de escala. Olha, você já usou esse produto? Já usei. Tá. O que você achou dele? Entre 1 e 5, assim, sendo 5 ruim e 1 ruim e 5 excelente. 3. Então você já vai medindo ali, né? Então você vai conduzindo melhor a venda, né? O processo de sondagem, inclusive. Vamos lá. Então, você tem perguntas abertas e perguntas fechadas. Quando nós falamos de perguntas abertas, principalmente em vendas mais consultivas, em que o teu interlocutor tem um nível de conhecimento um pouco menor, né, um pouco mais baixo, a gente acaba utilizando essa metodologia a metodologia que inclusive acabou virando, né, livro, chamada Spin Selling. Se você já conhecia essa metodologia, né, coloca um joinha aí na tela ou coloca aqui no chat onde eu estou compartilhando tudo que eu estou falando aqui. Cara, eu já conhecia o Spin Selling, essa metodologia. Pessoal que está com a câmera aberta, você pode fazer assim,
ou assim, que aí eu vou descobrir, beleza, né? Ok. Então, assim, o que é essa metodologia? Deu nome para o livro, né? Ela se tornou tão famosa, por quê? Porque ela é uma metodologia de persuasão do teu interlocutor através de perguntas, né? Qual que é a importância, então, da sondagem? Se a gente falar sobre sondagem, né, gente, assim, uma boa sondagem, ela vai te permitir conquistar dois cenários. Ou você vai conseguir gerar um ticket médio maior, né, ter um ticket maior na sua venda, ofertando um produto melhor do que aquele que ele estava procurando, que atenda, né, de maneira mais completa, ou mais segura, ou que entregue um resultado melhor para ele. Ou, né, você vai reduzir a taxa de desconto. Por quê? Você está vendendo, né, valor para ele. Ele começa a identificar qual que é a importância daquele produto na resolução do problema dele. Então, vou postar aqui. Né? Quando você faz uma boa sondagem, o que você tem como resultado? O ticket. Ou você vai fazer upsell. Todo mundo entende o conceito de upsell? Sim? Né? O que é o upsell? Você vender um produto melhor do que aquele que ele estava procurando. Um produto mais caro. Ou você vai fazer o cross-sell. O que é o cross-sell? Cross-sell é você vender produtos adicionais ou complementares. Ou ainda, né, você vai ceder menos desconto, por quê? Porque você vende não preço, vende valor. Então, a sondagem começa nisso. Então, vamos falar do SPIN aqui? Vamos lá. SPIN é um acróstico, né, onde o S, né, quer dizer situação. Olha, como é que é feito hoje? O P, a letra P, é o problema. O que costuma atrasar aí? E a letra I é implicação. Quando isso acontece, qual é o problema que gera? E a pergunta N, né? É o final dessa construção. Qual seria o mundo ideal para você? Se você resolvesse esse tipo de problema, qual ganho teria? Ok? Vou trazer aqui, né? Aliás, eu quero que vocês agora criem uma pergunta de situação, só uma pergunta de problema, uma pergunta de implicação e uma pergunta de necessidade. Pode ser de qualquer produto aí. Então, SPIN, situação, problema, implicação e necessidade. Cria uma de cada aí. Vou dar um exemplo, né? Vamos lá. Trazer um exemplo aqui para o cenário primeiramente da Link, né? Vamos lá, dos geradores. Situação. Com que frequência Nascimento, interage comigo aí. Abre esse microfone e vamos fazer de conta que você é meu cliente, tá? Vamos lá. Beleza. Cara, senhor Nascimento, com que frequência ocorrem, né, interrupções de energia na sua região? Média de 2, 3 vezes por semana. Fiz a pergunta de situação. Agora vou fazer a pergunta de problema, né? E quando há essas quedas de energia, quais são os problemas que geram aí para o seu condomínio, para o seu negócio?
Normalmente a gente tem problema aqui com os elevadores, né? Acesso de portaria. Bomba d'água, por exemplo, quando fica muito tempo sem energia, a gente fica sem água. Então, são esses problemas que ocorrem. Caramba, e quando tem esses problemas, como isso impacta você, Nascimento? O que você deixa de fazer? Você tem que parar de fazer, né, as tuas coisas, ou o que é que você precisa fazer para resolver isso? Via de regra, a gente tem a mobilidade do condomínio toda comprometida e tem que usar escada, e dependendo da situação, aí se perdurar muito tempo, os moradores acabam indo para casa de familiares para poder contornar a situação. Sim, e você como síndico recebe todas essas reclamações, é isso? Exatamente. Ah, tá. Então fiz a pergunta de implicação. Entendo, para a gente entender aqui, né? Então, primeiro eu fiz uma pergunta de situação, estou preparando ali, né? Depois eu falo quais são os problemas que ocorrem em função dessa situação. E a implicação, gente, é quase um soco no estômago. Você pergunta direto, é a pergunta direta para a pessoa. Quando isso acontece, o quanto ferra a tua vida, né, Nascimento? Qual o impacto que isso tem para você? É trabalho dobrado, né? Exatamente. Agora vem a pergunta de necessidade. Cara, e se você tivesse um sistema de backup de energia, como isso resolveria a sua vida e resolveria esses problemas? Como seria para você? Com certeza ia trazer muito conforto aí para o condomínio, né? E a gente ia resolver esses problemas, né? Que ocorrem, né, de forma esporádica, mas que causam um grande transtorno no condomínio. Maravilha, obrigado, Nascimento. Vejam que a pergunta de necessidade, gente, é para a gente gerar no cliente, né, a visão de, nossa, minha vida seria muito melhor se eu tivesse um gerador, aqui no nosso caso, né? E aí é o momento que você já falou, ó, agora você já preparou o meio de campo para falar assim, olha, então, Nascimento, o motivo do meu contato é porque, assim como você, vários outros, né, administradores de condomínio na sua região já estão nos procurando, né, buscando um backup de energia para atender essas situações que, como o senhor mesmo colocou, né, são frequentes já na região, que é a implementação de um gerador. Eu estarei na sua região na próxima semana. Podemos marcar uma visita para eu entender como é que está, de maneira mais profunda, como é que está a situação aí, até mesmo, de repente, fazer algumas aferições para te apresentar uma proposta de um gerador no teu condomínio? Perfeito, pode ser. Nesse caso, é uma abordagem mais prospectiva, né? Vamos lá, vamos tentar aqui com o pessoal da Make. Vamos lá, acho que a Islândia está mais perto do microfone, é a Islândia? Acho que será que ela me ouviu? Não? Érica, você está com o nome da Islândia, tá? Ah, então vamos lá. Júlia, você abriu o microfone aí, você pode ser minha cliente? Ó. Tá bom. Vamos lá, o que a gente vai vender aí? Eu não consegui trocar ainda. Ele falou Islândia, aí eu vi que você ficou quietinha, eu falei, é a Érica. É a Érica. A Érica, agora que eu me lembrei, eu conheci ela pessoalmente. Agora que eu me lembrei. Vamos lá. Então, Júlia, vamos lá. Imagine que você é minha cliente. Você vai ser revendedor, uma revendedora, você vai ser uma integradora ou vai ser uma instaladora? Pode ser uma instaladora. Instaladora. Então, você é a tua empresa, né? Você está comprando para fazer a instalação lá no teu cliente, né? Sim. Então, vamos imaginar aí, agora uma situação receptiva, tá? Você entra em contato comigo, né? Me procurou, porque você quer adquirir um determinado equipamento. Como é que funciona aí, Júlia, no dia a dia? No caso do equipamento, pode ser esse de energia que você estava falando? Pode. Um no-break, é isso? Pode ser. Tá. Geralmente os clientes entram em contato, tipo, oi, boa tarde. Eles vêm bem crus, tá, Jeff? Tá bom, então, vamos lá. Então, seja uma cliente bem crua. Vai lá, me ajuda aí. Eu queria um no-break para colocar isso, para colocar numa farmácia. Certo. Júlia, que legal. Você já conhecia a Make? Não. Ah, ótimo. Então, vamos lá. Você
pretende fazer essa... por qual motivo você está buscando um no-break para instalação na farmácia? Pergunta de situação, tá, gente? Porque tá chegando o verão, aqui no Rio de Janeiro cai bastante a luz e o PDV não pode parar. Ah, entendi. E aí, quando isso normalmente acontece, né, Júlia, o teu cliente relatou o quê, né? Ele relatou que quando a falta de no-break vai impactar o quê, de que forma ele lá? O check-out, né, a parte de funcionamento de transação de cartão, a emissão de nota, toda a parte ali de pagamento fica parado, o controle de acesso para a parte de equipamento, de medicamentos mais caros também abre quando acaba a luz, né? E aí fica aberto, vulnerável para assalto. Ah, entendi. Aí já implica também na segurança, né? Isso. Legal. E você é a proprietária dessa farmácia ou vai fazer a instalação lá? Instalação. Eu vou fazer a instalação. Ótimo. Você já tem algum modelo, pelo que você mediu lá, avaliou lá, você já tem algum modelo específico para aquisição? Não consegui dimensionar, não. Posso te falar quais são os equipamentos para você me dimensionar para mim. Ótimo. Então tá bom. Então vamos lá. Aí assim, aqui a gente passa ali pelo processo. Pela parte técnica. Pela parte técnica. E aí eu vou falar, olha, e aí antes de te apresentar um produto, eu vou falar assim, olha, com base no que nós dimensionamos aqui, você precisa de um equipamento que tenha essa capacidade aqui. Faz sentido para você? Faz. Legal. Caso, aí eu vou para as perguntas de problema e implicação, tá? Então já desenhamos toda a situação aqui. Júlia, quais são os possíveis problemas que podem acontecer se você não levar, se o equipamento que você levar não for o correto? Pode ser que não dure a quantidade de horas suficiente para atender o cliente. E ele acabe ficando sem luz, sem segurança, antes do período esperado. E se isso acontecer, qual é o impacto para você, Júlia? Muita nota em contingência e pode ocorrer assalto, né? Na parte de medicamentos que ficam liberados. Mas e o dono da farmácia vai culpar quem nesse caso? Eu. Né? E aí, assim, ou você vai ter um retrabalho, né? De ter que ir lá resolver esse tipo de situação, que o no-break não está fazendo a contenção como deveria, ou ainda, né, ele pode até difamar aí o teu trabalho, né? Sim. Tá, então, assim, com base no que nós discutimos aqui, né, o mundo ideal é que se você tivesse, que eu te apresente o equipamento que entregue, né, dentro desse dimensionamento ali, tem a capacidade para esse dimensionamento previsto, mas, como eu não olhei o ambiente, a minha sugestão é que, inclusive, a gente tenha uma margem ali, né, ofertar pegue um produto um pouquinho mais, um pouquinho melhor, com uma capacidade um pouquinho maior, justamente para garantir que você não tenha esse retrabalho, ou até mesmo, né, que o dono da farmácia venha a te culpar ou propagar ali para toda a região que você é uma péssima profissional. Né? E muitas vezes o problema não é no profissional, né, no equipamento, como a gente já viu aqui. Tudo bem para você se eu te apresentar esse produto aqui? Tudo bem, só não sei se o cliente vai querer porque é caro. Vamos lá, a gente nem falou de preço ainda, tá, Júlia? Eu vou te apresentar um que é equivalente, né, dentro do que a gente dimensionou, e um que tem essa capacidade um pouco maior para te entregar a segurança. Mas eles são assim, tá, Jeff? A gente nem fala do valor e eles já estão, não, mas é caro. Se é melhor, é caro. Sei bem que é mesmo. Nem sempre, né? Assim, vou te apresentar os dois e aí a decisão vai ser tua. Aí, no momento, né, aqui a gente terminou o processo de sondagem. No momento da oferta, obviamente, quando eu vou apresentar, eu vou agregar muito mais valor àquele, vou pegar na parte de segurança, porque eu já levantei as dores. Quais são os problemas, quais são as implicações? Queimar equipamento, a farmácia ser assaltada, né? E aí, principalmente, né, o dono acabar botando essa culpa, né, no instalador. Sim. Né? Então, vamos lá. Então, aqui a gente fez alguns exemplos de sondagem spin. Primeiro, você fala muito entende a situação do cliente, o cenário dele. Depois, você faz perguntas de problemas.
quais são as dores, né? Quais são os problemas que você vem enfrentando, né? Que estão ocorrendo nesse tipo de situação, ou que ocorrem nesse tipo de situação. Na sequência, a gente precisa dar uma cutucada nessa ferida, tá, gente? Por isso, pergunta de implicação. É mais ou menos assim, né? Olha, quais são as consequências de você não resolver esse problema? É esse tipo de pergunta que é a pergunta de implicação. E aí o cara sente a dor e a gente vem, né? Depois da mordida, a gente dá uma soprada ali, dizendo assim, tá, e se, cara, então qual seria, com base em tudo isso que você falou, qual seria o mundo ideal para você? Mais ou menos isso, né? Na pergunta de necessidade. Então, o que você precisa, então, para resolver tudo isso? Ah, eu preciso disso, disso, disso. E aí você, pronto, desenhou ali, né, ou pavimentou o caminho para você fazer a oferta do seu produto. Aqui vem um ponto que eu preciso trazer para vocês assim. A sondagem, gente, uma boa sondagem, ela depende do seu nível de conhecimento sobre os produtos que você vende. Estou colocando em caixa alta aqui, tá, gente? Para ficar mais fácil. Então, assim, a tua sondagem, ela só vai ser boa, né? Uma boa sondagem, ela vai depender de quanto você conhece um produto. Então, quando a gente faz estudo lá, eu sei que muitos de vocês vão estudar o produto, né? Vai fazer assim, terminou o estudo do produto lá? Cara, quais são as perguntas de spin que eu posso fazer para o meu cliente para vender esse produto? Muito bem. Antes da gente, né, vamos lá. Existe uma outra metodologia chamada mais para venda transacional, aquela venda de balcão, que funciona bem para o WhatsApp, né? Que as conversas, as respostas têm que ser mais rápidas, é o tipo de sondagem que nós chamamos de MAP. Está aí na sua tela, né? MAP. MAP quer dizer o quê? Vamos lá, vamos traduzir aí, vamos abrir esse acróstico, né? Motivação, expectativa e potencial. Então, você vai buscar, né, no seu cliente entender os motivos pelos quais ele quer comprar, que ele está procurando você, qual que é a expectativa dele e qual é o potencial. Geralmente, quando o cliente entra em contato conosco, né, gente, no receptivo é muito assim, né? Ele já entra entregando o motivo. Oi, estou ligando para você porque eu estou precisando, blá, 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 blá. Né? Ele já traz ali, né? O motivo pelo qual ele está entrando em contato com você. O nosso papel é ou entender melhor essa motivação, e aí você vai trabalhar expectativa. Olha, né? Assim, olha, o que você vai fazer com esse produto? Então, mais ou menos assim, né? Liguei lá para a Júlia e falei assim, Júlia, olha só, mandei o WhatsApp para a Júlia. Júlia, eu tô buscando, eu tô querendo comprar a câmera. Ai, como é que é o nome da câmera? É aquela. Ai, deixa eu me lembrar o nome aqui. Aquela câmera micro SD, a IM3. Você quer a IM3? Isso. Aquela que é Wi-Fi, que tem um micro SD de 32 GB. Você quer que eu te venda essa câmera? É isso? Desculpa. Isso, vamos lá. Mandei mensagem aí para você falando, Júlia, olha só, você vai me perguntar, por qual motivo você está entrando em contato com a gente? Aí eu vou responder. Aí eu respondi. Olha, eu tô querendo aquela câmera Wi-Fi IM3 da Intelbras. Uhum. Tá. A câmera IM3, ela saiu de linha. Agora a gente tem a IMX-C, que tem a qualidade de imagem melhor. Tá, então deixa eu voltar aqui na pergunta, né? Então, como é que é o nome? IMX? Isso, IMX. Tá. Olha, Júlia, eu estou entrando em contato com você porque eu quero a câmera IMX da Intelbras.
Já entreguei o motivo. Agora você vai ter que entender, o que você perguntaria para saber, no caso de expectativa? Entendi. Ele perguntaria o cenário onde ele pretende instalar essa câmera. Isso, qual que é a tua expectativa, né? O que você vai fazer com essa câmera, né? Então, ou o que você espera dessa câmera? Então, são essas perguntas. Olha, Júlia, eu quero instalar, eu tenho uma farmácia, né? Foi uma recomendação, inclusive, aí, entrar em contato com vocês. E eu quero colocar na minha farmácia isso. Eu não recomendaria colocar uma câmera Wi-Fi na farmácia, Jeff, porque pode ser facilmente retirada. É necessário numa farmácia um equipamento mais robusto, onde o DVR fique trancado numa sala cofre. Tá bom. Então vamos colocar num outro cenário. Em que cenário eu poderia colocar essa câmera? Residencial. Tá. Olha, eu quero colocar assim, eu tenho meu pai é idoso, debilitado, tudo mais, e eu tenho um cuidador lá, né? E aí eu gostaria de instalar ali no ambiente interno e tal, para que eu possa, vez ou outra, ir acompanhando ali, né? Como é que meu pai está sendo tratado, atendido, enfim. É por esse motivo que eu estou buscando a câmera IMX. Eu não entendi o que você quer de mim. E aí, agora você fez a pergunta de expectativa. Qual que é a pergunta de potencial? Qual seria a pergunta de potencial aí? Pergunta de potencial. Isso. Está aqui no nosso chat. Ó. Se tudo der certo, qual seria o ideal? Né? Então, a pergunta de potencial é assim, olha, e você poderia perguntar, qual é a urgência que você tem disso? E qual a expectativa de investimento? Entendi. Então, aqui, gente, nas perguntas de potencial, a gente começa a sondar, né, o quanto disposto a pessoa está, o teu cliente está, o quanto disposto ele está para a compra. Geralmente, a gente pergunta assim, né, sobre urgência. Sabe aquelas perguntas? Legal, para quando você precisa? Quando você pretende instalar? Então, você avalia até quando você precisa decidir isso. São perguntas para a gente entender qual é o tamanho da urgência dele. E aqui a gente já vai quebrando aquela ideia de assim, será que a pessoa que está me procurando, ela está só sondando? Né? Ou ela realmente tem intenção de compra? Então, são perguntas relacionadas à urgência. A pergunta, né, relacionada a preço. Né? Então, olha, qual que é a tua expectativa de investimento para isso? Você já deu uma olhada nessa câmera em outros lugares? Que valores você viu? Né? E aí você pode fazer perguntas sobre decisão. Né? Olha, independente de valor, de orçamento, né, a decisão depende só de você. Se o orçamento o orçamento que eu te apresentar estiver dentro das tuas condições aí, né, da tua expectativa de valor, e o prazo de entrega e tudo mais e tal, você decidiria hoje ou dependeria de mais alguém? Entender o quanto esse cara está quente para comprar. Entendi. Beleza? Vamos lá. Então, assim, para a gente ir caminhando ali, né, para os finalmente, então, você tem dois tipos de sondagem. Então, vou de novo. Spin é quando, como a Júlia falou ali, assim, né? Olha, o nível de conhecimento técnico da pessoa é baixo. Aí você precisa fazer uma sondagem mais consultiva. Jeff, Fala aí, Nascimento. você falou uma coisa bem interessante agora, que assim, nós como vendedores muitas das vezes temos a mania de falar com o cliente assim, o que falta para a gente fechar negócio? E a resposta sempre é dinheiro. Normalmente o cliente fala isso, a gente já faz a pergunta esperando, e quando você coloca dessa forma que você colocou aí, parece ser um pouco assim,
um pouco mais agressiva, um pouco mais invasiva, mas ela surtir mais efeito. Assim, independente de orçamento, né? Tá dependendo de mais alguém, é você que vai tomar essa decisão, tal. Logicamente que a gente precisa ter um ponto para poder entrar para a pergunta, para a pessoa não se sentir invadida. Né? Mas é diferente perguntar dessa forma ou falar o que falta para a gente comprar. Porque geralmente, né, Nascimento, o que falta para a gente fechar essa pergunta, ela vem lá nos follow-ups, né? Você já apresentou orçamento, já fez tudo isso e tal, e ele ficou de decidir. Então, no momento que você faz follow-up, no momento que você vai recuperar um orçamento, né? Aí você acaba, poxa, a gente acaba usando essa pergunta que eu chamo de pé no peito, né? A gente dá com o pé no peito do cara falando assim, e aí, o que está faltando para a gente fechar? Aqui na sondagem, né, a gente ainda não falou de preço, não falou de nada, não. É mais assim, cara, é para entender assim, se a decisão dependeria só dele. Entendi. Aqui é para avaliar assim, o quanto, né, assim, se eu estou falando com o buscador, se eu estou falando com o cara da autoridade, se eu estou falando, entende? Entender com quem a gente está falando. Só para a gente colocar no teu cenário aí, né, Nascimento, a gente pode praticar aqui, ó. Então vamos lá, nessa sondagem MEP. O Nascimento me ligou e falou, cara, eu estou precisando de gerador aqui para o meu condomínio, porque, cara, toda semana a gente tem queda de energia, as coisas param de funcionar, é uma correria, os moradores ficam me enchendo o saco aqui, tal. Vou fazer as perguntas de potencial. Senhor Nascimento, qual é a urgência que o senhor tem para resolver isso? A gente tem pressa, já era para ter resolvido isso aí. Legal. O senhor nos procurou, assim, o senhor já fez algum outro orçamento? Há uma verba disponível já para isso, prevista para isso no condomínio? Como é que é? Como é que tá? Na verdade, nós já fizemos alguns orçamentos, mas é tudo muito caro, a gente depende lá do pessoal para poder estar organizando isso. Entendi. E vamos lá, num cenário perfeito, né, em que o valor encaixe dentro do orçamento do condomínio, nós consigamos atender a tua urgência, né, de análise de levantamento técnico e instalação, essa decisão dependeria só do senhor ou precisaria passar por mais alguém? Então, a gente está levando isso aí para o conselho, para a assembleia, né? Então isso aí demanda um tempo. Entendeu? Como é que funciona aqui? Daí a pergunta de decisão era só para saber assim, cara, depende de mais alguém? Né? Você já sabe essa resposta porque você já tem muita prática, cara. Quando é condomínio, a gente já sabe que tem um monte de gente para decidir, né? Mas dependendo do nível do tipo de cliente, né? Você acaba entendendo assim, cara, qual que é o potencial dele, né? Então, é mais ou menos por aí. Beleza? Quando a gente fala para tornar, às vezes, pelo WhatsApp, tá, gente? A gente tornar esse processo de sondagem mais natural, não parecer que é entrevista, né? A sugestão é que você faça, o primeiro caso, né? Você utilize áudios, mande áudios para ele fazendo a pergunta, ao invés de digitar o áudio, de digitar o texto, as perguntas. Né? Poxa, me fala aí então, como é que é, o que você está querendo resolver com isso? O áudio é mais rápido e não deixa a conversa via WhatsApp tão morosa, tão chata. Pô, mas de novo o cara está perguntando isso. Você já manda ali no áudio, né? Manda áudio para ele. Então, vamos lá. O que essas duas metodologias fazem, né? De novo, SPIN para venda mais consultiva, em que o nível de conhecimento do teu interlocutor sobre o que ele está comprando é baixo. MEP são vendas mais técnicas, o cara já sabe o que ele quer, ele já. Então, cara, por qual motivo, onde você vai instalar, o que você espera com isso? Cara, você já. Até quando você precisa decidir por esse orçamento, que outros valores, né? Você já fez alguma cotação, como é que você está vendo os preços no mercado? E a decisão depende só de você? Mais ou menos por aí, tá? E aí você aplica em vendas mais transacionais, vendas em que o conhecimento técnico do comprador já é mais elevado. Que é algo que, por exemplo, o pessoal da Make enfrenta bastante, né? Muitas vezes o instalador, o revendedor, ele já tem um nível de conhecimento muito maior, né? Eles não trabalham tão diretamente com o consumidor final. É isso, né?
Pessoal da Make? Isso. Senão dá a impressão que o vídeo está travado, tá, gente? Eu não consigo enxergar vocês piscando ou respirando. Ok? Vamos lá. Ambas as metodologias, né, elas fazem o quê? Elas, como se fosse no esporte, né, pensando no futebol, elas são um meio de campo para jogar a bola lá para o atacante só chutar para o gol, que é o momento em que você faz a oferta. No voleibol, né, seria o levantador, só levantando a bola para você depois, né, finalizar ali, né, com a sua oferta. O mais importante, né, eu falo assim, cara, o que é mais importante de uma sondagem? A nossa habilidade como vendedor, gente, é conectar problemas às soluções que nós vendemos. É mais ou menos assim, tá? Esqueci, Itana. Itana, vou fazer uma pergunta para você, assim, o que te levaria a procurar um dentista mais rápido? Uma dor de dente ou apenas uma limpeza? Claro, dor de dente. Vamos correndo. Né? Então, qual que é a ideia da sondagem, tá, gente? É a gente fazer com que o cliente sinta a dor de dente. Porque ele se torna mais propenso a fechar. Quando ele está só naquela fase, vamos pensar, vocês já pegaram uma situação assim, né? Não, então, eu só estou fazendo a cotação, queria o orçamento aí, porque é lá para dezembro só, lá para o final do ano, vou esperar sair o 13º. O cara não está com aquela pressa, é diferente do cliente que acaba procurando você, cara, toda semana eu tenho esse problema. Toda a semana o meu estabelecimento é assaltado. Toda semana o meu condomínio fica sem energia. Então é mais fácil a gente vender, né, para quem está com a dor de dente do que vender para aquele que está só querendo uma parte estética ali. Nosso papel como vendedor é levantar os problemas, a sondagem levanta os problemas para que depois a gente venda as soluções quando a gente faz a oferta. Então, a reflexão para nós vendedores é assim, cara, será que eu estou conseguindo fazer isso? Levantar as dores, né? Mostrar para o cliente que ele tem problema e que eu tenho o produto que vai resolver a vida dele? E aí, ele começa a enxergar o valor que o teu produto está entregando, não só o preço. E aí, quando eu falo de valor, tá, gente, não é somente relacionado ao produto. Vocês aí, como vendedores, a gente não está vendendo só o produto, né? Nós temos um prazo de entrega mais veloz, nós temos uma garantia que que funciona, nós temos, enfim, temos condições de pagamento que são diferenciadas. Então, tudo isso acaba agregando valor à venda. Às vezes, assim, só o fato de você já ter o produto no estoque, né, a pronta entrega, já avança muito em relação a outros clientes, né, a outros fornecedores. Ok? Então, para que a gente saia daqui com um registro, uma nota mental, se você não entendeu nada, não registrou nada do que eu falei até aqui, gente, né? A relação é mais ou menos assim. A pergunta abre porta. A proposta fecha o negócio. Então, os melhores vendedores com quem eu travei contato na minha vida foram aquelas pessoas que sabiam sondar bem o cliente. Dúvidas, perguntas, sinais de melancolia, rancor ou ódio? Não? Então, tá bom. Gente, muito obrigado pela presença, pela participação de vocês aí. Sugestão, né? Leia o livro lá, Spin Selling, quem não leu ainda. E a minha última sugestão é o livro Objeções, do Jeb Blount, que é o momento em que ele fala de todos os tipos de objeções, né? E os momentos em que essas objeções surgem e como é que você trata essas objeções, né? Ou minimiza essas objeções. Ok?
Teremos hoje, né? Teremos replay dessa aula às 15 horas, né? Nesse mesmo link. Se você não assistiu o videozinho lá, né, do Matheus, são só 6 minutos, gente. Se você colocar na velocidade 1, eu assisti assim, na velocidade 1,5, e eu entendi tudo. O Matheus, ele fala mais devagar do que eu, né? Então, sugestão, assistam um videozinho lá no YouTube que ele explica o spin e o map, como a gente falou aqui. Salve isso na sua galeria de vídeos para você rememorar aí quando você precisar. Nas demais, acompanhe a gente lá no grupo. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês a nossa avaliação de reação para que você, né, dê a sua opinião sobre esse nosso encontro, para ajudar a gente a melhorar e entregar, fazer desses encontros aqui, dessas lives, né, cada vez como se fosse a nossa academia mesmo, né? A gente ganha cada vez mais musculatura como vendedor. Tá bom? Beijo, boas vendas a todos e encontro vocês aí em qualquer dia desses aí pelo caminho. Valeu? Tchau, Valeu, tchau, Jeff. gente. Abraço, Valeu, obrigado. Valeu, pessoal.